Olá, investidores, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a surpreendente fusão entre a Localiza e a Unidas, criando uma gigante no setor de locação de veículos, através de uma proposta de troca de ações. Mas antes de começar esse vídeo, vai lá, se inscreve no meu canal, deixa aquela curtida e clica na notificação para você saber quando tem conteúdo novo. Então esse vídeo basicamente vai ser dividido em três partes. Primeiro eu vou falar a estrutura da proposta de fusão, com troca de ações, e o impacto no preço das ações das duas companhias, da Localiza e da Unidas. Eu vou falar sobre o racional estratégico da fusão e dados da companhia combinada, que cria aí um gigante do setor. E por último, claro, o que você deve fazer com as ações tanto de Localiza quanto de Unidas e qual seria o potencial de retorno aí. É cedo ainda, mas quanto daria para ganhar de dinheiro no futuro com essa nova companhia. Então a primeira parte, eu vou explicar a proposta então de fusão. Então é uma proposta de troca de ações, Então a Unidas, que é a segunda maior, a Localiza é a líder, vai ser incorporada pela Localiza e você, acionista aí da Unidas, vai receber, arredondando aqui, 0,45 ações da Localiza para cada ação da Unidas. A nova companhia combinada vai ser 76,85% da acionistas da Localiza, 23,15% acionistas da Unidas. Está previsto também um pagamento aí de dividendo extra de 425 milhões de reais para os acionistas da Unidas. Então essa relação de troca proposta implicou aí um prêmio de 9% para os acionistas da Unidas, considerando aí o preço de fechamento de 22 de setembro, chamada terça-feira, foi o dia que saiu essa fusão. É claro que aí as ações se comportaram aí com uma forte alta respondendo a essa fusão. Então a gente esperava que as ações da Unidas tivessem um desempenho aí pelo menos 9% melhor do que a da Localiza, acabou fechando Unidas LCAN 3 subindo 17,3%, Localiza Rent 3 subindo 14%. O valor de mercado das companhias combinadas aumentou de 50 bilhões de reais para 57 bilhões, uma alta aí de 15%. Então, com o fechamento aí da quarta-feira, dia 24 de setembro, dia 23 de setembro, na verdade, ainda tem um prêmio aí de 6% para os acionistas da Unidas. Então, tudo vai se resumir agora à relação de troca. Então, você vai pegar o preço da ação da Unidas, dividir pela da Localiza, tem que dar perto aí desse 0,45. Atualmente está em 0,42, pessoal? Então, com o fechamento aí do dia 23 de setembro, quarta-feira, ficou 78% do valor de mercado para Localiza, 22% para Unidas. Então tem que subir o preço da ação da Unidas para ficar a relação proposta pelo mercado. Então eu acredito que é uma excelente transação, cria aí muito valor para o acionista das duas empresas. E agora, se a transação for aprovada, você tem que pensar já na companhia como um todo. Não é que essa é melhor para a Localiza ou para a Unidas, você tem que olhar a companhia como um todo. Então, primeiro, eu acho que tem uma complementaridade de produtos, porque a Localiza é a líder do segmento de aluguel de veículos e a Unidas é a líder na gestão de frotas. Então, a Unidas tem 2/3 da sua receita em gestão de frotas, a Localiza 2/3 em aluguel de veículos. Então, é muito complementar. A gente vai ter muito ganho de sinergia, vai ter uma oportunidade de crescimento, com uma empresa maior nesse setor, tamanho e escala fazem diferença, e a gente tem um grande alinhamento aí dos dois acionistas aí das companhias, os acionistas fundadores da Localiza e da Unidas. Então, é um deal aí, quase que um ganha-ganha, Então, as famílias fundadoras da Localiza, a família Matar e a família Rezende, vão ficar ali com 16,6% da nova companhia, e os acionistas fundadores da Unidas, Luiz Fernando Porto,
né, o Rezende e o Dirley Risse, cada um mais ou menos com 2%. Você pode ver aqui a estrutura acionária na tela da nova companhia. Então, como eu falei, Localiza fica os acionistas com 76,85% da nova empresa, Unidas com 23,15%. Então, um ganha-ganha que vai dar muita sinergia, né? Porque a companhia fica muito maior, né? Uma companhia aí de 490 mil veículos, né? No segmento de aluguel de veículos, vai ficar com 66% do mercado. Então, a companhia sendo maior, tendo mais escala, ela tem mais vantagem competitiva, poder de barganha na hora de comprar veículo, né? E aí a gente está falando aí de uma nova companhia que talvez compre de 300 a 350 mil carros por ano. Lembrando, né, que o carro é utilizado na frota de aluguel mais ou menos por um ano. Então acontece aí uma maravilha, né, para quem é acionista dessas empresas, né? Você compra o carro por um valor e depois de 12 meses você vende ele com ganho, né? Coisa que é impossível aí no mundo das pessoas físicas. Então o mercado já começa a tentar estimar aí quanto seriam ganhos de sinergia. As companhias ainda não falaram nada sobre sinergia porque tem, claro, a aprovação do CAD, né? Então acho que esse aí é o grande risco, né, dessa transação, né? E aí pode ter, né, principalmente em aluguel de veículos, algumas praças, principalmente aeroportos e algumas cidades, talvez a Localiza mais Unidas tenha que abrir mão de algum mercado, o que é bom para a Movida, né? Muita gente me perguntando qual seria o impacto para a Movida, né? A Localiza mais Unidas vai ficar uma empresa muito maior do que a Movida, mas dependendo aí do remédio do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a gente pode ter ganho, né? Pode ficar com a Movida, o que o CAD não deixar a fusão Unidas e Localiza. Então ainda é cedo para isso. O mercado estima aí um ganho de sinergia de 5 bilhões de reais. A maior parte vem, claro, de compra e venda de veículo. Acho que é aí que é a grande diferença, né? Você ser maior, você ter um poder de barganha maior com as montadoras. E a companhia, né, fez uma teleconferência aí para explicar justamente a grande oportunidade de crescimento, né? Então, a Localiza sempre foi talvez considerada aí uma ação de crescimento. Então, a gente está falando 10 milhões de clientes tem a Localiza no aluguel de veículos, 3 milhões tem a Unidas. Uma população aí superior a 20 anos são 64 milhões de pessoas, né? Então você tem 1/5 da população só que aluga carro, então tem um crescimento grande. Tem um crescimento muito grande de frota, né, de Uber, né? O Brasil, São Paulo tem a segunda maior frota. Tem aquela questão, né, da propriedade, as pessoas não tendo mais a propriedade, querendo alugar o carro. E em frotas mais ainda, né? Uma frota corporativa aí no Brasil de 5 milhões de carros, 500 mil só é terceirizado, Unidas, que é a líder, junto com Localiza, tem 155 mil. Tá? Então, o risco então é o CAD, né? Já que 2/3 aí do mercado de aluguel de veículos estão com Localiza e Unidas, então esse é o grande risco e aí pode haver sim alguma concentração em aeroporto e algumas praças. A nova companhia combinada, como eu falei, então tem uma frota de 490 mil veículos, 336 mil em aluguel de veículos, 154 mil para ser mais exato, em frotas. É uma companhia que tem uma receita líquida combinada nos últimos 12 meses, né, até junho, 14,3 bilhões de reais, um EBITDA, que é uma métrica de geração de caixa, 3,4 bilhões, e um lucro líquido de 1,1 bilhão de reais, né? E chama a atenção, se você olhar para dados de frota, de receita, de EBITDA, de lucro, um crescimento médio composto anual, o CAGR, 25% ao ano, né? E a companhia consolidada tem uma dívida líquida EBITDA de apenas um número razoável, né? 3,2 vezes é o nível de alavancagem, sendo que a companhia tem caixa aí para honrar todas as suas dívidas até 2023. Então, do ponto de vista financeiro, está bem tranquilo. Então, você me pergunta, as ações já subiram muito, o que fazer com as ações? Tanto Localiza quanto Unidas, eu manteria, né? Não vende as ações, vamos esperar os frutos aí da fusão, né? Já que o mercado subiu aí esses 15%, ainda sem incorporar os ganhos de sinergia. Eu destaco que quem tem ação da Unidas ainda vai receber o dividendo extraordinário,
A relação de troca, né? As ações devem convergir para a relação de troca, então no curto prazo tem um pouco mais de upside aí para a Unidas, né? Eu faço uma observação que esse vídeo não é uma recomendação de compra aberta, tanto de Localiza quanto de Unidas, mas acho que cria aí uma companhia excelente, né? Muito líder no seu mercado, vai ter uma percepção de excelente governança corporativa, né? Já que a Unidas sempre negociou com desconto para a Localiza, então um alinhamento de acionistas, uma empresa maior, com sinergias, tem ainda uma cereja do bolo, que é uma parceria da Localiza com a Enterprise, que é a gigante americana. Então é praticamente aí só ganha-ganha. O grande risco, claro, é o CAD. E aí, claro, né, a gente talvez esteja falando no curto prazo de uma empresa muito cara. Bom, pessoal, nessa fase final aqui, né, muita gente falando, né, lembrando que isso não é uma recomendação de compra, mas vamos tentar fazer a conta aqui de qual seria o retorno se você investisse em ações agora da nova companhia, Localiza mais Unidas, no longo prazo. Vamos olhar 10 anos para frente. Então a gente parte do múltiplo preço-lucro agora 2021 caro, né? Múltiplo elevado, né? A gente está falando aí de mais de 50 vezes preço-lucro, a companhia vale 57 bilhões de reais, né? Então o lucro aí pouco mais de 1 bilhão, então projetado, então um lucro um múltiplo caro, só que é aquela coisa, né? Coisas boas custam caro. Então, se esse lucro crescer 25% ao ano, todo ano, e o múltiplo de saída de preço-lucro for 25 vezes, a gente está falando aí de um retorno, você pode ver a tabela aqui, resumo das minhas premissas, né? Um retorno de 380% em 10 anos, isso dá um retorno de 17% ao ano. Né? Então, se essas premissas, né, a premissa de crescimento de lucro, eu acho que é tranquila, né? A gente, como eu falei, não tem ainda sinergias no preço, então acho que pode sim. É um setor excelente, o setor de veículos no Brasil, que concilia crescimento com geração de valor, né? A companhia, tanto Localiza quanto Unidas, até mesmo a Movida, as três geram retorno sobre o capital investido, ROIC, acima do seu custo de capital, né? Então, eu acho que fica muito bom a posição competitiva dessa nova empresa, vai ficar muito maior do que a Movida, e é claro, a Movida andou também na esteira da alta de Localiza e Unidas, o desconto Movida para a grande empresa aumentou muito, e dependendo aí do remédio do CAD, pode a Movida ganhar mercado, né? Se tiver um remédio ali que a nova empresa Localiza e Unidas seja obrigada a devolver esse mercado. Então, essa foi a minha primeira visão aí sobre a fusão Localiza e Unidas. Se você gostou desse vídeo, deixa aquela curtida, compartilha aí com aquele seu amigo que tem as ações e mande sugestões de empresas e setores para eu falar aqui no canal. Muito obrigado, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.